Olá, os filisteus ficaram quietos, veja isso no vídeo anterior, que eu vou deixar aí na descrição. E agora nós temos um informe que eu vou começar a ler com você. Está em 1 Samuel, capítulo 8, vamos ler apenas do 1 ao 6. Olha o que diz o texto bíblico. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes em Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, para o local de onde ele julgava, E lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações? Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Aí o acontecimento vai se desdobrar, mas hoje eu quero ficar com você aqui nessa tentativa de rápida meditação. O que nós temos aqui? Primeiramente, Samuel constituiu seus filhos, Joel e Abias, como juízes em Israel. O texto é carinhoso com Samuel, mas na verdade o Samuel ele usou uma arbitrariedade. Por quê? Se a gente for lembrar, a gente vem estudando aí o livro de Josué, as tribos conquistam a terra prometida, conquistam, vão se instalando lá, E aí, qual era a ideia central? É que o povo deveria buscar ao Senhor para se conduzir como povo, O povo tinha de ter uma comunhão com Deus para que tivesse autoridades segundo o coração de Deus. Só que a gente vai vendo desde o livro dos Juízes que isso não acontecia, porque você vai fazer a leitura dos Juízes, você tem lá um Sansão projetado por Deus e um Gideão que o anjo do Senhor visitou pessoalmente, e Débora e Baraque que tiveram ali vitórias locais. Os outros juízes eram aquilo dos reis, dos reis, os donos das riquezas. Eles eram ricos, tinham 30 filhos, aquela coisa toda. Outros eram homens frustrados, mas que tinham uma capacidade de empreender e de aglomerar pessoas em torno de si, como Abimeleque, o Jefté e outras situações ali. Mas homens segundo o coração de Deus a gente pode contar. Sansão, Débora, Baraque, o Gideão, o Eli na qualidade de um sacerdote que foi tomando também medidas judiciais, e o Samuel que, a partir de um pedido de uma mãe, de ter um filho, Deus concede esse filho a Ana e ele vai se tornando um juiz e um profeta em Israel. Deus o colocou ali. Então, o povo todo deveria buscar ao Senhor para que o Senhor dotasse outras pessoas. Poderiam ser os filhos de Samuel, pouco provável. Aí ele vai, é aquela tentação de quem se sabe correto. Eu sei que eu sou um homem de bem, eu sou correto, e eu conheço meus filhos, eu confio neles, vou colocá-los aí. O sonho de todo rei, de todo rei, de toda monarquia, Mas para Deus as coisas não são assim. Para Deus é homens segundo o meu desígnio. E o Samuel era um profeta maravilhoso do Senhor, mas ministério profético, vocação, ela não é uma dinastia. Só é quando Deus é que elege o seu sucessor, E Samuel então faz isso. E em fazendo isso, em caindo nesse engano que todos nós podemos cair, por conhecermos a nossa família, etc., o texto vai dizer que os filhos não andaram conforme os seus pais, E a gente tem inclusive aqui uma diferença entre Samuel e o Eli. Porque olha só o caso de Samuel. Ele, sem perceber, cometeu uma arbitrariedade, porque estava fácil, ele era o profeta, ele era respeitado por todo mundo. Joel toma conta desse lado, e Abias toma conta aqui, e amém. Agora o Eli não. O Eli, Deus falou com ele: olha, eu tinha a intenção de fazer a sua família ser uma dinastia espiritual, você, seus filhos. Aí quando você vai vendo que seus filhos não estavam levando a sério a vocação que eu coloquei na linhagem de vocês, você não os arrependeu, você honrou seus filhos mais do que a mim, conforme os vídeos que a gente já colocou aí,
Então essa é a diferença, que o Eli, ele não repreendeu seus filhos, uma vez que ele deveria entender que os filhos também foram colocados lá pelo Senhor. Já o Samuel não, ele cai no engano de se perceber o seguinte: eu sou um homem bom, então eu confio que meus filhos vão ficar lá e eles vão me ouvir. E os meninos agiram como os filhos agem. Isso também mostra que filhos são pessoas livres. Filhos vão tomar os seus destinos, às vezes em rebeldia tanto aos pais quanto ao Senhor, que aconteceu com os filhos de Samuel e os filhos de Eli. Eles tinham modelos de espiritualidade, mas os filhos de Eli transavam com as mulheres no templo e os de Samuel se envolveram com outras coisas aqui que eu vou ver com você daqui a pouco. Às vezes são filhos que você pensa que estão perdidos, mas eles estão sendo, às vezes, até mais fiéis do que você ao Deus que você lhes ensinou, né? É aquilo que Jesus disse: olha, o Evangelho vai gerar conflito entre famílias. Pais se levantarão contra os filhos e os matarão. O irmão vai se levantar contra outro irmão. Por quê? Porque a pessoa está obedecendo a Deus, a pessoa recebeu uma vocação, ela está sendo fiel e a família não está entendendo. Isso acontece. E é nessas horas a gente precisa fazer o adágio dos apóstolos: importa-nos antes obedecer mais a Deus do que aos homens, mesmo que esses homens sejam nossos pais. Porque a gente tem que ser fiel a Deus, mesmo que papai e mamãe não entendam. Mas não era o caso aqui, nem dos filhos de Eli e nem dos filhos de Samuel. E nesse sentido, o que o texto vai dizer acerca dos filhos de Samuel? Que eles tiveram aí 3 coisinhas, né? Eles se apegaram à avareza. Acontece com todo o bom profetinho. Começa vivendo das ofertas, depois vai transformando a Bíblia em mercadoria, a palavra de Deus em mercadoria, os eventos em mercadoria, né? Viram o que aconteceu com a família da Flor de Lis. Começou adotando crianças e aquilo foi virando um mercado e seu coração apegado à avareza. Eu vou viver pela fé, nada. Fé, confunde-se fé, que seria a nossa confiança em Deus, que o João fala, né? Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, ou seja, nossa relacionalidade com Ele. Aí as pessoas logo transformam fé em outra questão de determinação, de crer na força de vontade, de crer no empreendedorismo. E aí o cara troca a fé em Deus por uma crença de que não, se eu fizer bem intencionado, o povo vai ter que bancar, porque afinal de contas eu estou falando do nome do Senhor. E é isso que aconteceu. É o coração apegado à avareza. Outra coisa, eles acabaram também se envolvendo com o suborno. É aquela coisa assim: olha, eu vou atender quem me atender. Quem me respeitar será respeitado. Não conta pra ninguém não, mas a gente, esse é meu irmão, nós somos amigos, carne e unha desde a juventude. Tá tudo coberto, tá tudo tranquilo. Né? Desde que você me faça um bom pagamento, quer dizer, o suborno está aí no pacote da avareza, né? Do amor ao dinheiro. E eles também se envolveram com o clientelismo, ou seja, eles pervertiam o direito. Como acontece no Brasil desde sempre. O Brasil, historicamente, tem uma justiça que está aí para perverter o direito. Tem até esses provérbios de redes sociais, né? No Brasil, a justiça não é cega, ela é paga para ficar cega. É isso que é perverter o direito. Quem é que está denunciando? É uma mulher? Aí junta-se juiz, procurador, promotor, advogado e zomba da mulher em público, como está acontecendo com o caso da Mariana Ferrer, ou Ferrer, né, que a gente está vendo aí em público. Quem é o que está solicitando justiça? É preto, pobre e favelado? Vai ser preso por 1 litro de Pium-Sol que estava roubando no supermercado. Né? Quem é que está querendo justiça? É o mendigo que de tanta fome entrou na minha loja para roubar linguiça? Vou amarrar no caminhão e vou arrastá-lo em ruas de pedregulhos até ele se esfolar todo e morrer. Aconteceu essa semana no Maranhão, ou no final de semana passada. E os filhos de Samuel foram por esse caminho, pervertendo o direito. E Deus tem ódio de quem perverte o direito, ódio nesse sentido, né, antropopágico, porque Deus abomina quem promove contenda entre irmãos. Se tem um poder que um juiz tem, é de trazer conciliação ou de fazer valer a justiça. Mas no Brasil, eu pessoalmente sou a favor de muitas cotas. Por exemplo, no caso lá da Mariana Ferrer, eu sou a favor de que julgamentos de estupro, delegacia de mulheres deveriam ter vagas reservadas apenas para o sexo feminino. E essas mulheres fariam prova para elas
demonstrarem conhecimento de causa, porque também tem mulheres que são muito misóginas umas contra as outras, né? Então, olha, eles pervertiram o direito. E aí o povo olhou aquilo tudo, né? Olhou assim, meu Deus, a gente não tem esperança. É bom a gente lembrar, né, que o povo amava Samuel, que Samuel era um profeta eminente, que Deus deu sossego a eles em relação aos filisteus, mas o povo sempre teve os seus ídolozinhos ali, né? Sempre teve os seus fetiches religiosos. E no meio disso, na hora que eles olham assim, poxa, Samuel é legal, Samuel tá velho, porque ele chega para Samuel e fala assim, olha, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Ou seja, eles estão falando o seguinte, ó, a gente está vendo que você vai embora, Samuel, e os meninos não vão deixar uma boa herança aí de você para nós, não. Então faça o seguinte, peça ao Senhor um rei, e aí já começa essa idolatria, né? Eles pedem a Deus um rei, e o povo então acaba se relacionando com Samuel ao invés de se relacionar com Deus. Veja, fala assim, Samuel, vamos clamar ao Senhor. Não, Samuel, peça um rei, o povo adora o mediador. Esse mediador pode ser o profeta Samuel, esse mediador pode ser terra de cemitério, esse mediador pode ser uma mendiga, esse mediador pode ser uma imagem de Nossa Senhora, esse mediador pode ser aquele pastor presidente que falou que ele é um ungido do Senhor e que Deus não fala com ninguém antes de falar com o pastor. E aí o povo fala, não, vai lá, pede por nós. Tem nada de bonito nisso não. Deus queria que, eleições diretas, relacionamento direto, Deus queria que todo o seu povo o buscasse e não ficasse transferindo coisas entre ele e Samuel. Quem gosta dessas coisas é ser humano que gosta de autoridade, que gosta de se sentir governando. E aí eles pedem ao Samuel isso, né? E nesse sentido, a gente chega na parte final da nossa meditação, que é o quê? Nesse desespero todo, a ausência de um bom vislumbre, o futuro não está legal, o futuro está incerto, isso aconteceu no Brasil em 2018, né? Você não consegue ver uma coisa esperançosa. Aí a ausência de um bom vislumbre, misturada ou atrelada com a perversidade iminente. O que é a perversidade iminente? O profeta Samuel vai morrer, e o que tem para nós? Esses meninos subornam, pervertem o direito e gostam de uma graninha. Não vai dar certo isso. Então, já que é para ter reis, que sejam reis dados por Deus, né? E aí, a ausência de um bom vislumbre atrelada à perversidade iminente patrocina as nossas más escolhas em detrimento de se confiar no Senhor. Ou seja, ao invés de a gente confiar no Senhor, a gente acaba fazendo uma má escolha diante de uma circunstância que fala, não tem esperança. O que o Brasil fez? Não tem esperança. Gente, mas olha o passado dele, quase 30 anos mamando nas tetas do dinheiro público. Como é que ele é liberal se ele se aposentou como político com dinheiro público? Tem todas as fortunas dele que vinha roubando até na gasolina. Estou falando, sim, do atual presidente do Brasil. Mas o Brasil vendo o caos e achando que não tinha boas perspectivas, até diziam que buscavam ao Senhor, mas começou a falar, não, Deus elegeu um cara, é nele que nós vamos voltar. Mas como é que Deus coloca um cara pervertido? Não interessa, é o Senhor, e papo fechado. E aí nós temos aí esse presidente que hoje está morrendo de medo do Trump morrer. Mas eu não estou aqui para falar de Bolsonaro, estou aqui para dizer isso. O grande perigo que nós passamos e que o povo de Israel passou foi trocar a verdade em mentira, adorando ao profeta Samuel em vez de buscar ao Criador. E é isso que eu quero dizer para você. Olha, primeiro, ser homem bom não significa ter filhos bons. Filhos são seres humanos livres e podem fazer escolhas aversas à sua. Sejam essas escolhas no sentido de se afastarem tanto do Senhor, que vai te dar desgosto, ou seja uma escolha de se apegarem tanto ao Senhor, que também pode te dar um desgosto. Né? Porque o Samuel tinha lá os tradicionalismos dele. Possivelmente, se um filho não aceitasse ser juiz, ele ficaria ofendido. Como assim? Eu sou um profeta do Senhor e meu filho não quis ser juiz em Beceba? Não é possível. Então acontece isso. Né? A gente tem que detectar como que as nossas sutilezas se camuflam o tempo todo. Mas do profeta Samuel a um povo idólatra, a gente está propenso a fazer escolhas más. E aí, a ausência de um bom horizonte, de uma boa perspectiva, atrelada ao mal iminente, né? Tô morrendo e que vai ficar aí sem esses meninos horrorosos, faz a gente realizar péssimas escolhas
Mas numa hora dessas, você não tem que fazer péssimas escolhas. Você tem que buscar o Senhor, tem que ser dependente do Senhor, como Samuel foi. Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Né? Aqui eu queria dizer para você isso. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Ainda que os nossos entes queridos não entendam. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Ainda que o coração do Samuel se entristeça. Temos de ser fiéis ao Senhor. E não pedir um profeta que coloque um rei para nós. Mas pedindo ao Senhor ser o nosso rei eterno, porque esse era o propósito de Deus. Ele queria falar com as pessoas e instituir as pessoas. Mas as pessoas já não gostavam muito do governo divino, não. Elas queriam um rei porque é charmoso ter rei. É charmoso ser explorado. É charmoso pegar todas as suas rendas e colocar na mão de uma família. A gente vê isso no Brasil hoje. Tem muita gente no Brasil querendo a monarquia e querendo que quem sejam os reis dessa terra, os ricos. Esses aí que vieram sugando dinheiro público por mais de 30 anos. É muito triste. O Brasil está indo por esse caminho que o torna pior do que Israel, porque o Brasil tem conhecimento, tem Bíblia e suas múltiplas versões, tem teologia, tem técnica, tem uma boa política, tem uma Constituição Federal maravilhosa, e a gente troca isso tudo por crendice, e a gente não tem nenhum profeta Samuel no nosso meio, porque os que temos, graças a Deus, têm mais discernimento do que Samuel, e não vão se colocar nesse lugar de instituir um rei para o Brasil. Mas os crentes do Brasil estão procurando um rei para si. E que o sangue de Jesus tenha poder para que isso jamais se torne realidade. Que o Senhor seja o Deus da igreja, da eclésia, daqueles que se ajuntam, mesmo que não sejam institucionalmente reconhecidos. Por isso, se você viu nessa pessoinha, nesse sentidozinho pequenininho, um profeta sobre a sua vida, você já está recebendo o galardão de profeta, porque eu e você estamos aqui reunidos, somos dois, e Jesus disse que bastava ser 2 ou 3, estamos reunidos no nome dele, por causa dele, por meio dele, para ele. Esse é o nosso rei, não precisamos de mais nada, só de discernimento para andar no dia a dia, na face desse rei, na presença dele. Se você entendeu essa mensagem, se você gostou dessa mensagem, dê o seu like, compartilhe este vídeo, faça essa mensagem chegar a quem você entende que ela tem que chegar, inscreva-se neste canal e aperte o sininho para você receber todos os dias mais palavrinhas acerca do livro do profeta Samuel, que é o que nós estamos meditando por enquanto. Deus te abençoe.